em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 144, é o texto dessa noite. Salmo 144, vamos olhar aí do verso 1 até o verso 15, se assim o Senhor permitir. Salmo 144, versículos 1 a 15, é o texto dessa noite. Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês a Bíblia e assim nós podemos juntos acompanhar também o texto bíblico. Não importa a versão que você tenha, acompanhe conosco. Salmo 144 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha. Eu vou ler na versão da direita, que está um pouco mais fácil, tá? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador e o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que ele te interesses? O homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce a toca dos montes e toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos, dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis e que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo, assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Até aí é o salmo dessa noite, vamos juntos meditar um pouquinho nesse texto. O Salmo 144, ele lida com algumas verdades que temos visto. Os últimos 2 ou 3 salmos falam muito da luta, desde o Salmo 141, temos visto a aflição de Davi. E esse salmo é uma dobradiça. O servo de Deus enfrenta momentos difíceis, mas, finalmente, a vitória chegará. E nós agora começamos a olhar para a vida do rei Davi e perceber que das muitas petições que ele fez naquela caverna de sofrimento, a vitória finalmente chegou. O servo de Deus enfrenta momentos difíceis, mas a vitória chegará. Hoje veremos os benefícios que são direcionados, benefícios que são dados aos servos de Deus. Benefícios que o mundo não tem, mas os servos de Deus desfrutam com grande alegria. Primeiro que nós queremos mostrar, o primeiro benefício dado aos servos de Deus, nós podemos mencionar que é a capacitação. Nas imagens que estão sendo projetadas para você, você vê a história de um homem chamado Gilbert Dodds. Ele nasceu em 1918 e morreu em 1977. Ele é filho de um pastor que saiu da cidade de Nebraska para correr a mais rápida milha, uma corrida de uma milha é 1.600 metros. Então, basicamente, 1,5 km ele correu, ele foi o corredor mais rápido dos seus dias lá na ocasião. Ao final da corrida, que aconteceu no Madison Square Garden, que hoje é um ginásio muito grande, na época ainda não era, e ao final dessa corrida, Gilbert pegou o microfone e maravilhou a multidão quando disse àquela multidão frenética, ao som de aplausos, esperando um grande discurso, ele disse: "Eu agradeço a Deus,
por me guiar através dessa corrida e por me permitir vencer. Eu agradeço por ser o guia sempre presente. E Gilbert disse o seguinte: eu não venci essas corridas, continuou. Deus as venceu. Ele as venceu por mim. Deus me deu tudo o que eu tenho, porque eu tenho uma grande deficiência. Eu não tenho qualidade sequer que os treinadores dizem que um corredor de longa distância deve ter. Eu não consigo dar aquela corrida final chamada sprint, né? Aquele arranque final, mas Deus cuidou disso. Em lugar dessa arrancada final, Ele me deu forças durante toda a prova. Essa foi a avaliação correta feita por esse homem. Basicamente, o que aconteceu? Em vez de ele ter uma arrancada no final da prova, ele orava a Deus e ele lembrava do que diz Filipenses 4,13. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E o que então Dodds fazia? Ele não corria como os outros corredores que corriam devagar e davam uma arrancada no final. Ele saía correndo muito rapidamente no início e ele pedia a Deus força para manter esse ritmo alucinante, avassalador durante todo o percurso da prova. E ele então foi capacitado por Deus. E ele então diz isso claramente a Deus, agradecendo a Deus. O que nós vemos nesse salmo, nós não sabemos qual é o momento em que Davi está, quais são as lutas que ele enfrenta. As lutas nós vimos, mas nós não sabemos qual foi a vitória exata que Deus está dando aqui, porque ele chega a mencionar os estrangeiros. E sabemos que ele estava fugindo de Saul. Agora, o fato é que, mesmo além de Saul, outros povos à volta ali queriam a morte do rei Davi. Davi era um guerreiro de muito prestígio, muito conhecido, então as pessoas juravam lealdade a Davi falsamente, erguiam a mão ao céu dizendo: olha, pode contar com a nossa fidelidade, você está seguro. Então Davi não tinha espaço de paz nem na terra de Israel e nem nos povos ao redor. Então era muito terrível. Mas nós sabemos que alguma coisa aconteceu. Não sabemos se esse salmo foi escrito depois da vitória ou se foi escrito por causa da certeza de que algo iria acontecer. Nós vemos uma mudança drástica. Nas últimas semanas nós vimos um Davi depressivo, um Davi arruinado, um Davi à beira da morte, dizendo: Senhor, não aguenta mais, eu vou morrer. E de repente aqui você vê um Davi eufórico, animado, fortalecido. Alguns acreditam que isso aconteceu por batalhas que ele venceu. Deus fez alguma coisa extraordinária e ele finalmente agora poderia encontrar o alívio que ele buscava. A primeira coisa que você tem que aprender, o primeiro benefício que um servo de Deus tem é a capacitação para vencer os obstáculos, os problemas da vida. O versículo diz assim: bendito seja o Senhor. Davi menciona a minha rocha, o Senhor é a minha rocha, não é essa caverna em que eu estou. O Senhor é a minha fortaleza. E ele diz o seguinte: olha o que Deus fez com ele. O Deus que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi sabia, Davi era um guerreiro habilidoso, altamente capacitado, mas ele sabia que a força para vencer as batalhas, a capacitação para vencer os obstáculos, viria de Deus e de mais ninguém. Ele mesmo reconhece: ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza. Davi sabia que não haveria condições de vencer as batalhas se Deus não fosse para ele a torre de proteção, o libertador, o escudo, aquele em que me refugio. E aí Davi menciona no final do verso 2, ele subjuga os povos a mim. É maravilhoso perceber isso. Todos nós, todo servo de Deus passa por adversidade. E muitas vezes você acha que não vai conseguir vencer porque você está sozinho, porque a crise é muito grande. E esse salmo deixa muito claro que Deus é aquele quem capacita. O mundo pode olhar para você como um derrotado. Na história desse homem que nós olhamos aqui, Gilbert, ele não tinha condições, ele era o azarão. Ele era considerado aquele mais fraco, aquele que jamais ganharia essa prova. Mas ele venceu. E ele disse: bendito seja o Senhor que me capacitou, que me deu forças. Nossa capacidade para superar os problemas não vem do nosso intelecto, nem da nossa força financeira. Não virá da ajuda das pessoas. Deus é o único capaz de tocar no problema onde você se encontra e capacitar. Por isso, você tem que buscar a Deus em oração, falando: Senhor, dá-me a capacidade de superar
os obstáculos naturais que eu tenho, as minhas fraquezas. Isso é muito importante para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe. Muitas vezes você olha para a vida dos seus filhos e você pensa assim, Senhor, eu não tenho condição. Eu queria ser um grande orador, eu gostaria de ser um grande pastor dos meus filhos, mas eu não sou. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não conheço muito sua escritura. Senhor, me converti tarde da vida e eu não tenho mais condições de corrigir certos erros. Mas você pode a Deus e pedir humildemente, capacita-me, Senhor, a ser um bom pai. Você pode e deve pedir, capacita-me a ser um bom marido, uma boa esposa. Capacita-me a ser um bom filho. Talvez hajam filhos aqui que não têm pais convertidos. É preciso que Deus capacite você. Está diante de um desafio profissional, seja qual for a área acadêmica, diga, Senhor, eu preciso tanto da sua capacitação. Eu sou tão pequeno. Quando nós nos enxergamos, não como um discurso falso, mas como realmente nós somos, Deus é aquele quem nos capacita. Deus quer que você seja pequeno para usar você. Deus não quer que você ofusque a glória dele. Deus não quer que você se torne arrogante. Quanto mais fraco você for, mais você verá o poder de Deus agindo sobre você. Então vá a Deus e peça capacidade para superar os problemas que aparecem, as lutas que você tem, os vícios aos quais você quer vencer. Há crentes que estão presos em alguns vícios, estão desanimados, tristes, porque falam, Senhor, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse mau hábito, eu não consigo vencer isso ou aquilo. Peça a Deus por capacidade. Talvez você queira se envolver mais na igreja, talvez você gostaria muito de se envolver numa determinada área e você fala, eu não me sinto capaz. E esse senso de incapacitação é uma coisa louvável. Deus quer que você se sinta assim a vida toda, incapacitado, porque quanto mais incapaz você for, mais dependente você será. O dia que você chegar na igreja ou diante de Deus e falar, Deus, como eu sou capaz, ajuda os outros que estão muito fracos, eu sou plenamente capaz de fazer isso ou aquilo. Você não será útil nas mãos de Deus. Deus está procurando pessoas dependentes. Deus está procurando pessoas fragilizadas para que Ele capacite e ao final as pessoas possam dar a Ele a glória como o Gilbert fez. Davi reconheceu, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor quem me dá força, habilita o meu braço para a guerra. Se você fizer isso, você então vai desfrutar do primeiro benefício, que é o benefício da capacitação. Só crentes desfrutam desse benefício. O texto vai continuar mais, nós vamos ver o segundo benefício que é dado ao servo de Deus. Se o primeiro é a capacitação, o segundo benefício é o benefício da graça. Davi vai mencionar não entender a razão porque Deus está fazendo isso. E quando nós falamos sobre graça, nós veremos uma disparidade entre a existência daquele que cuida, que é Deus, e daquele que é cuidado, Davi. E isso, essa disparidade, essa distância tão grande entre quem Deus é e quem é Davi, ela faz um quadro, ela pinta um quadro onde a graça de Deus é exposta, ou seja, a disposição, Deus tem uma disposição muito grande de nos dar o que nós não merecemos, benefícios imerecidos. Se você entender isso, você que está hoje nesse culto participando, se você entender do que você foi alvo, se você é um crente, a graça que te salvou não só nessa vida, mas por toda a eternidade, e você parar a perguntar por que você? Há irmãos aqui que têm parentes, talvez hajam pessoas sentadas com você, aí que não têm o privilégio de reconhecer a graça de Deus. Olha aí o ponto 2. Segundo benefício, a graça de Deus. E essa graça é manifestada quando você reconhece que você recebeu algo imerecido. Olha o que diz o texto bíblico. O texto diz assim, verso 3. Quem é o homem? Senhor, que é, não é? Senhor, o que é o homem para que te importes com ele? A resposta é nada. Essa é uma pergunta retórica. Ou o filho do homem para que te interesses? Já parou para pensar que
a razão por que Deus fez os seres humanos? Para quê? Algumas pessoas acham que Deus fez os seres humanos. Já vi muitos argumentos. Alguns diziam assim que Deus estava tão solitário e ele estava tão carente de louvor. Então Deus saiu criando coisas porque ele se sentia só. Então ele faz os anjos e os anjos o louvam. Mas ele cria alguém mais parecido com ele. Então ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e coloca nos homens, pelo menos no primeiro ser humano, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a capacidade de escolha ali totalmente livre, sem o pecado. Adão falha e o pecado passa a existir. E hoje nós temos arbítrio, mas não temos mais livre-arbítrio. Nosso arbítrio é contaminado, nós escolhemos mal, nós nos inclinamos para o mal, para o pecado. E veja, quando nós olhamos para tudo isso, Davi reconhece e fala, o que é o homem para que o Senhor se importe a ponto de encarnar, vir ao mundo, se tornar um de nós? Davi não sabia nada disso, mas estou complementando aqui com o ensino do Novo Testamento. O que é o homem para que Deus se importe? Qual é o seu valor de fato para que Deus tenha tanto amor e cuidado para com você? E Davi reconhece isso. Deus, eu não sou nada, mas o Senhor manifestou e me deu algo que é imerecido. E olha, irmãos, nós não merecemos muitas coisas. A salvação é aquilo que nós menos mereceríamos. Mas além da salvação, Deus poderia apenas nos salvar e falar, olha, não vou mais condená-los ao inferno. Isso seria algo pela qual nós deveríamos louvar Deus eternamente. Mas ele não faz só isso. Além da salvação, ele nos dá a filiação. Você não é uma criatura salva, você é uma criatura salva que se tornou filho dele. Isso é totalmente inesperado e merecido. Deus deu a nós vida eterna. Ele poderia simplesmente dizer, não vou mandar vocês para o inferno, mas por que eu tenho que fazer vocês viver eternamente? Eu não vou puni-los, mas não vou dar para vocês a imortalidade. Mas ele deu. Além disso, ele concede diariamente bênçãos, ele manda o sol, ele nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá companhia, nos dá família. Nós temos muitos benefícios que não são merecidos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Davi reconhece isso. Nós precisamos reconhecer também. O texto ainda vai mencionar o homem, versículo 4, o homem é como um sopro e os seus dias são como uma sombra passageira. Isso faz Davi refletir nisso. Por que o Senhor se importa conosco? Nós somos um vapor. Se o Senhor é um Deus imenso, eterno, sem começo e sem fim, por que o Senhor se importa com vidas finitas que nascem da terra, que surgem feitos do pó da terra através do casamento, mas a matéria original, a terra, e vivemos pouco tempo aqui, desaparecemos, e o Senhor se importa tanto, cuida, livra. Davi está vislumbrando a graça de Deus. Já agradeceu a Deus por você ser ser um objeto de tamanha graça em cada cuidado? Olha, as suas lutas estão aí. Davi enfrentou muitas lutas, mas ele reconhece, eu não sei, Deus, ele não tinha resposta a isso. Eu não sei quem eu sou para que o Senhor se importe tanto comigo. Não vejo nenhuma razão. Isso nos faz louvar ao Senhor. Então está aí o segundo benefício dado, é o benefício da graça. O terceiro benefício que é dado aos servos de Deus é o benefício do cuidado. Olha, tenha certeza que os seus inimigos são muitos. Isso é uma realidade de fato, mas você precisa entender que você nunca está só. Essa é a diferença entre esses soldadinhos. O soldadinho sozinho tem uma mão por trás. Os outros soldadinhos estão em quantidade, mas não são nada. Isso Davi vai reconhecer. Abater os inimigos, que é a súplica que ele fará, não é um fim, mas é um meio para que o cuidado de Deus pelo servo seja impetrado, seja colocado na forma de libertação e proteção. Deus destrói os inimigos para trazer benefício aos servos de Deus. Deus não destrói os inimigos pelo simples fato de querer punir os inimigos. Deus destrói inimigos. Se você tem inimigos hoje, seja quais forem, Deus lida com eles porque Deus tem prazer em dar libertação e proteção aos seus servos. Olha o que o texto vai dizer. Verso 5, estende, Senhor, os teus céus e
desce e toca os montes para que fumeguem. Davi começa a vislumbrar o poder desse Deus em agir sobre a natureza, porque lembra que eu mencionei, ele estava fugindo, estava debaixo de uma circunstância complicada, numa caverna, fugitivo, exércitos caçando ele, e ele fala: Senhor, estende, faça isso, Senhor, os teus céus, e desce e toca os montes para que eles fumeguem. E mais, envia os relâmpagos e dispersa os inimigos. Davi sabia que Deus poderia cuidar dele, não através apenas de livramentos com outros homens ou do socorro dos seus soldados, mas Deus poderia usar a natureza, os meios que nós chamamos de sobrenaturais. Ele fala: envia relâmpagos, dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e os faze-os debandar. Das alturas, Senhor, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me. Essa é uma oração muito linda para pessoas que estão debaixo de adversidade. Você pode pedir: Senhor, estende a tua mão, de onde o Senhor está, no trono de graça, e liberta-me. Salva-me dessa imensidão de águas, das mãos desses estrangeiros. E aqui, quando Davi menciona os estrangeiros, ele tinha em mente algum tipo de grupo que lidava e o prejudicava. Esses homens que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Quando foi a última vez que você clamou a Deus por um livramento específico? Há pessoas à sua volta, na sua família, no seu trabalho, há pessoas que juram falsamente. Como é terrível estar num ambiente de pessoas falsas. E Davi dizia: há pessoas, Senhor, que juram, levantam a mão e dizem: eu sou seu amigo, pode confiar em mim, mas querem a sua destruição. E porque nós não conhecemos o coração, mas sabemos que essas pessoas existem, você tem que pedir a Deus pelo cuidado dele. Faça isso. Deus quer conceder a você cuidado. Ele capacita para você vencer, ele dá graça porque você não merece, e ele protege porque você precisa. Peça a Deus. Esses são benefícios para crentes. Se você não é um crente, nada do que eu estou falando aqui se aplica a você. Você está sozinho na batalha. Mas se você é um crente, você sozinho, alguém sozinho com Deus é maioria. Não se preocupe com a quantidade de inimigos. Deus está junto com você. Quarto benefício dado aos servos de Deus neste texto é o benefício de saber que Deus está no controle. Muitas pessoas têm dificuldade em enxergar Deus controlando as coisas. A oração do rei não é um clamor de desesperança. Quando ele está pedindo para Deus livrar, atuar, não é uma oração de alguém que perdeu a esperança, mas é o reconhecimento do controle soberano de Deus diante das adversidades. Olha o que diz o verso 9. Davi diz assim: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, e tocarei para ti a lira de 10 cordas. Davi era um músico habilidoso também, era um guerreiro, mas um músico. E ele diz: para quem eu vou cantar? Olha o que ele menciona: cantarei para aquele que dá vitória aos reis. Davi apenas não menciona que Deus dá vitória a ele, mas ele menciona que Deus está no controle. É ele quem faz com que os reis vençam as batalhas. Ele faz com que reis percam as batalhas. Ele traz a vitória, ele traz a derrota. E Davi menciona: o Senhor é aquele que livra o servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação e salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com mão direita erguida juram falsamente. Veja, cada um desses versos que você está vendo, eles mencionam um controle de Deus sobre as circunstâncias. Talvez hoje você esteja numa situação muito difícil, mas você precisa entender: Deus dá vitória no momento certo, como Ele quer. Quando Ele quiser trazer a derrota para você, Ele fará. Quando Ele quiser que você fuja dos inimigos, como Davi fugiu, errante, preocupado e triste, você fugirá. E não há quem possa impedir. Mas se Deus permitir que seus inimigos prevaleçam, ainda que momentaneamente sobre você, é porque Ele tem propósitos, Ele tem projetos. Quando você não entender o que Deus está fazendo, basta você lembrar: Deus controla todas as coisas.
Nós estamos caminhando para o final do ano num debate acalorado dentro da área política. E os crentes muitas vezes se esquecem disso. Sabe quem vai colocar pessoas no poder? Ou vai manter o nosso presidente atual? Ou vai trocar? É Deus. Você pode espernear, você pode discordar ou concordar. Deus fará o que Ele quer, porque Ele está no controle. Enquanto você não entender isso, você vai ficar desesperado achando que você pode fazer algo. Você não controla. Você não controla a vida dos seus filhos. O futuro dos seus filhos não está nas suas mãos. Você faz a sua parte. Você faz o seu papel. Você investe no seu casamento. Você investe na sua profissão. Mas quem controla é Deus. Ele abre portas e fecha. Ele salva, Ele cura. Ele tira, Ele mata. Nós precisamos entender. Davi falou, Senhor, é isso. Senhor dá vitória aos reis. Se livra a minha alma da morte. Quando você estiver diante de uma decisão muito importante, ore ao Senhor, mas lembre-se, Deus está no controle. A outra verdade, a última verdade desse texto, o próximo benefício dado ao servo de Deus é o benefício da provisão. O mundo não sabe o que é isso. Davi vai mencionar essa imagem aí, está escrito que as nossas filhas sejam como colunas de um palácio. E o rei Davi vai se apropriar dessa metáfora para mencionar algo importante. Diz assim, verso 13: se Deus me livrar, se Deus me conceder toda essa graça, o versículo 12 diz assim: então, na juventude, os nossos filhos, Davi agora começa a falar como nação de Israel, Senhor, se afugentares os inimigos dessa nação, que são meus também pessoais, mas no final não querem só apenas me destruir como futuro rei. Eles querem destruir essa nação e querem destruir o povo que aqui está. Mas se o Senhor nos livrar, então Davi menciona, na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas serão como colunas esculpidas para ornar um palácio. Davi tem essa dimensão muito clara de que a provisão de Deus, ela toca inclusive na herança e na provisão, na manutenção da vida dos nossos herdeiros. Talvez você esteja muito preocupado com o futuro dos seus filhos, dos seus netos ou de crianças que estejam debaixo da sua responsabilidade. Mas se você desfruta da capacitação de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, quando você olha para essas coisas, então você pode falar, eu tenho certeza que o meu Deus abençoará os meus filhos. Quando eu ando com Deus, eu posso então olhar para frente e saber que ando os meus filhos na tua palavra. Não é um sinal, não é mágica, não é simpatia, não é uma expectativa, é uma convicção de que se os meus filhos forem direcionados no caminho de Deus, eu que não tenho capacidade, mas Deus pode me capacitar para direcioná-los, então os meus filhos, as minhas filhas serão colunas como de um palácio. As colunas, elas eram um símbolo da beleza, da majestade daquele local. Quando alguém entrava num palácio, na frente do palácio as colunas estavam lá para lembrar a grandeza do trono daquele rei. Muitas vezes a beleza do seu trabalho será vista na vida dos seus filhos e dos seus netos. Talvez você olhe e fale, puxa, eu tenho me desgastado tanto, abrir mão de ganhar mais no trabalho para poder ficar mais tempo em casa, abrir mão de bênçãos materiais para investir na vida dos meus filhos. Saiba que no futuro, a maior alegria de um pai, de um tio, de um avô, de alguém que está cuidando de outra pessoa, é olhar e falar assim, eles se tornaram colunas. Eles se tornaram ornamento, algo que embeleza. Algo gigantesco que é impossível ignorar, que os nossos filhos e as nossas filhas sejam colunas de um palácio, que cada pessoa que chegar à nossa casa, que procurar ter contato conosco, note no que eles se tornaram assim, através do seu livramento, Senhor, e através da sua capacitação. O texto diz mais ainda, para finalizarmos, ele menciona ainda a provisão de Deus, mencionando que os nossos celeiros, se o Senhor nos abençoar, os nossos filhos serão
abençoados, as nossas filhas serão como colunas de um palácio e os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. É assim que é a vida do servo de Deus. Quando Deus abençoa os celeiros, e aí ele está sim falando de bênção material, está falando de bênçãos espirituais também. Vidas sendo abastecidas com todo tipo de provisão. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares nos campos. Os nossos gados, o nosso gado dará crias e não haverá praga nenhuma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição nas ruas. Queridos, que lindo um texto como esse. E ele menciona, se a bênção de Deus está presente na vida de alguém, o clamor vai se transformar em alegria. Se Deus está com alguém, as lutas virão, mas a vitória chegará. E você verá a posteridade, a sua posteridade. E você verá que a escassez do tempo de perseguição se transformou em abundância, em provisão, em cuidado, porque Deus é fiel. O fato de você não estar passando por momentos fáceis neste momento não significa que Deus deixou de te abençoar. Não significa que você deixou de ser amada por Deus. Deus tem propósito em tudo que faz. O salmo dessa noite, ele termina com uma das mais belas declarações. E como eu gostaria de ver o versículo 15 se cumprindo na vida deste país. Um dia, talvez eu não esteja mais aqui, nem você. Não sei, quem sabe. Mas eu tenho certeza pela fé que haverá um dia que esse versículo vai se cumprir. Esse versículo diz assim: como é feliz o povo, como é feliz o povo assim abençoado. Que bênção é essa? Ele acabou de mencionar. O povo em que não há abortos, que não há pragas, que não há escassez de comida, mas ele termina com a coroação da bênção de uma nação. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Como eu anseio pelo dia em que de fato poderemos dizer o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Isso só vai acontecer no reino milenar. Naqueles dias, em todas as casas, em todos os lugares, as pessoas dirão: Jesus Cristo é o Rei, para a glória de Deus Pai. Até lá, temos visto aberrações, tristeza. Continuamos ouvindo nas cidades gritos, aborto, praga, falta de recursos e tristeza. Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não desfrutamos de toda a paz que Cristo prometeu nos dar. Mas ainda aqui, até que aquele dia chegue, você crente pode virar para o Senhor e falar: Deus, assim como Davi, que era teu servo, um homem falho, que teve medo, eu também tenho. Mas eu sei que a vitória virá. E o Senhor há de me capacitar. E eu serei alvo da tua graça. E eu desfrutarei da tua proteção, do teu cuidado. E finalmente, a provisão do céu há de recair sobre a minha vida e da vida de todo aquele que te ama. Feliz é a pessoa, hoje nós podemos dizer isso, cujo nosso Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que a Tua palavra verdadeiramente possa brotar no coração dessas pessoas, que elas entendam que as lutas vêm e elas são reais, mas a vitória também virá. Todo o Teu povo um dia será realmente coroado com as bênçãos que o Senhor prometeu. Se eu não vejo o livramento agora, não significa que ele não virá. Se eu não tenho provisão agora, não significa que o Senhor deixou de me amar. Ela virá. Senhor, nessa noite, capacita-nos. Capacita-nos a conseguir esperar por essas preciosas promessas do Salmo 144. Que os pais aqui que andam nos seus caminhos possam se alegrar ao ver a posteridade deles. Filhos e filhas como colunas no meio de uma sociedade perdida. Que eles sejam ornamentos que enfeitam palácios.
que de longe as pessoas possam olhar e admirar como vale a pena andar com o Senhor. Dá força, dá sabedoria aos pais, capacita cada cônjuge, cada irmão, cada profissional. Cada um de nós precisa muito do Senhor, para que não venhamos a envergonhar ao Senhor no dia a dia. Guarda-nos, nos dá o descanso que precisamos, nos dá a força que só o Senhor pode dar. Que a sua graça nos acompanhe hoje e eternamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que a graça do Senhor cubra a sua vida. Nós nos veremos em breve. Domingo às 18 horas, o nosso culto presencial retornou. Quero fazer um convite para você, irmã, você mulher. Se você não se inscreveu ainda, nós temos um retiro que vai acontecer em setembro. Eu quero passar um vídeo antes de encerrarmos aqui. Preste atenção nesse vídeo. Fica aí então o nosso convite para você participar desses dois eventos. Retiro das Mulheres lá em setembro. Faça sua inscrição. Temos muitas mulheres já inscritas. Temos outras igrejas envolvidas. Você é a nossa convidada. Informe-se aí com a Isabela, com outras irmãs da igreja. E a partir desse domingo começamos a fazer a exposição do livro de Apocalipse. Venha estudar conosco, verso a verso, e entender de fato o que esse livro tão especial, assim como outros, mas o que esse livro que é tão mal explicado ensina. Domingo às 18 horas, chegue antes, venha participar conosco. Que a graça de Deus esteja com você, um excelente final de noite. Vamos na graça do Senhor.